Sensei, como podemos encontrar o ponto de equilíbrio no cotidiano, parando de pender demasiado para o bom ou ruim, ou sim ou não, ou até o silêncio quando necessário? Devemos praticar o silêncio e estabilizar nossa prática praticando o zazen. A vida, como disse Aikau Roshi, de quem acabamos de falar, se mostra a cada passo, e a cada momento você vai decidir o que é mais equilibrado, o que é melhor para fazer naquela circunstância. Boa noite a todos. Sensei, os animais têm karma? Como eles podem evoluir espiritualmente se estão imersos em ignorância? Com um longo tempo. Aconteceu conosco também. Longo tempo. Desde os tempos mais antigos, as tradições hindus referem-se a tempos muito longos. Fala-se em kalpas, em éons, eras, tempos imensamente longos. E através desses longos tempos vão surgindo pequenas oportunidades de ascensão. Para os homens também é assim, nós estamos repetindo vidas, repetindo nascimentos, mortes, sem conseguir sair desse ciclo. É necessário um grande esforço para passar para um passo de um Buda, por exemplo, extinguir seu karma e libertar-se das eternas repetições, de retornar para esse plano de existência. Então, ao longo de muitíssimo tempo, considere os tempos biológicos também. Nós levamos milhões de anos para chegarmos ao ponto em que estamos agora biologicamente também. E espiritualmente não é muito diferente. Para dar uma imagem do que é um kalpa, uma antiga narrativa diz: imagine kalpa como período de tempo, uma alta montanha de pedra. De 100 em 100 anos, um pássaro traz em seu bico uma peça da mais fina seda de Benares e roça no topo da montanha. Quando a montanha estiver completamente gasta, terá se passado um kalpa. Sensei, o senhor poderia falar sobre os Zen Peacemakers? Achou? Não sei se falei correto. Os Peacemakers é um movimento americano, se não me engano, fundado por um professor chamado Gassman, e era uma proposta ativista para um grupo de praticantes budistas. Uma proposta de experiências ativas. Na realidade, ele se desconectou da Soto Zen e começou esse movimento por si mesmo, né? Não sei muito mais, além de ter lido alguns relatos sobre as experiências de partilhar a vida com os homeless, as pessoas sem casas, e ir até elas e dormir lá com elas nas calçadas para partilhar a vida dos despossuídos. Não é a proposta normal dentro da Soto Zen, mas foi a proposta desse movimento dos Peacemakers, que nasceu dentro de um grupo de budistas liderados por este professor. Por que a imagem de Manjushri Bodhisattva é recomendada nos altares de prática do Zazen? Ela é recomendada, ela é usada tradicionalmente no Zendô. Normalmente nos templos nós temos uma sala para meditação chamada Zendô ou Sodô,
e um templo, Hato, um outro local onde tem um altar com a estátua de Buda, onde se fazem cerimônias. No Zendô, que é o lugar de meditação, costuma-se colocar a estátua de Manjushri, que é o Bodhisattva da sabedoria, e que é representado tranquilamente sentado sobre um animal com aspecto leonino. Vamos dizer, sentado tranquilamente sobre um leão. E essa é a imagem para inspirar os praticantes, porque eles sentam sobre com as suas mentes, que são ferozes e turbulentas, como um leão. E ficar tranquilamente sentado nessa situação é difícil. Manjushri é um dos 10 grandes discípulos de Buda. E criou-se essa tradição, e é uma tradição já milenar dentro do Soto Zen. Espero que ela não seja abandonada, porque é muito bonita. Sensei, como o Zen budista vê o suicídio? E o karma que ele gera para quem comete tal ato é para a família que passa por isso? Acho. Na realidade, é difícil dizer o karma é isto, aquilo, mas respondendo a pergunta por partes, suicídio não é uma boa ideia, porque aquela situação, aquela mente com que você morre, a angústia com que você morre, a situação em que você morre, é projetada para o futuro e ela é determinante na sua nova manifestação. É como se você congelasse a situação, você não resolve nem escapa de uma situação, você permanece com ela, com aquela mente. Então o suicídio não é uma saída para uma situação difícil, e por isso não é uma boa ideia, exceto se fosse um suicídio para salvar outros seres, né? Se fosse matar-se para salvar pessoas do sofrimento, então seria outra mente. Mas normalmente a mente suicida é uma mente deprimida e angustiada. Quer matar não a si mesmo, quer matar uma dor psicológica que está sendo insuportável. Então devemos dizer para as pessoas que têm tendências suicidas que não é uma solução do ponto de vista budista. Evidentemente, a família sofre com isso, as pessoas em volta sofrem, e isto é também karma nosso que estamos participando dos acontecimentos, porque sofremos consequências daqueles acontecimentos e isso impacta nossas vidas. Impacta também as vidas de toda a sociedade, tanto que não se noticiam suicídios por convenção nos veículos de imprensa, porque quando você noticia um suicídio hoje, amanhã acontecem outros suicídios semelhantes de pessoas que se inspiram naquele fato, pessoas que estão na beira do abismo e basta um sopro, um pequeno incentivo para que elas façam a mesma coisa. Então existe karma envolvido para todas as pessoas que estão em volta. Na minha própria vida já assisti acontecimentos assim com pessoas próximas e nunca deixei de ser fortemente impactado pelos acontecimentos. E quando eu ensino isso, eu gostaria de ter dito isso para essas pessoas enfaticamente antes dos acontecimentos, para ver se eventualmente poderia ter evitado. E isso é um tipo de sentimento que sempre teremos. Será que poderíamos ter feito mais?
Sempre nos sentimos insuficientes em relação às tragédias da vida. Boa noite, Sensei. Nós do interior, onde não tem sanga, o que podemos fazer para ajudá-lo? E ajudar o Daisen virtual que se tornou nossa sanga? Como leigos, podemos... quais os passos para se iniciar um grupo de prática? E como leigos, podemos? Sim, os grupos de prática têm sido iniciados por leigos. Normalmente são leigos que iniciam grupos de prática. Eu mesmo, quando leigo, comecei um grupo de prática na década de 70, em 74 fiz o primeiro grupo de prática, fiz vários outros grupos de prática, até que na década de 90 isso começou a ficar realmente sólido, porque é difícil estabelecer grupos quando você está sozinho, longe de mestres e tudo mais, que era a situação naquela época. Hoje o Daisen virtual dá um enorme apoio. E se você deseja, na sua cidade, começar um grupo de prática, escreva para mim, monge.gensho@daisen.org.br. Escreva para mim e conversaremos a respeito e enviarei um manual de como se começa um grupo de prática numa cidade onde não há um grupo de prática do Zen.